Agora nós vamos falar um pouquinho sobre roteamento. A gente vai ver diferentes abordagens sobre roteamento e ainda nessa aula a gente vai ver um exemplo de algoritmo usado para roteamento, que é o algoritmo de vetor de distâncias, que é uma versão distribuída do algoritmo de Bellman-4. Talvez vocês já tenham visto o Bellman-4 versão serial em alguma disciplina de grafos ou de algoritmos. Então, o que os roteadores fazem? Como a gente já viu antes, os roteadores encaminham os pacotes que chegam neles um por vez para chegar um pouquinho mais perto do destino. Mas como que eles sabem para onde encaminhar esses pacotes para chegar nesse objetivo, né, de deixar eles um pouco mais perto do destino? Aqui são três formas. A primeira forma, uma forma bastante ingênua, que é a inundação, consiste na gente enviar para todos os nossos vizinhos todos os pacotes que chegam na gente. Segunda forma seria o roteamento feito pela origem, pelo remetente, onde o remetente escolheria por onde que o pacote vai passar e incluiria essa informação no próprio pacote. E a terceira forma seria utilizar algoritmos distribuídos para construir tabelas de encaminhamento, e daí essas tabelas podem ser consultadas pelos roteadores a cada pacote que chegar, para eles decidirem para onde que vão mandar esse pacote. Então, olhando aí essa primeira técnica, que é a mais ingênua, digamos assim, suponha que a gente quer transmitir um pacote desse host A até esse host B. Então, esse pacote é enviado para esse roteador que está logo na saída do host A, que por sua vez envia para esse roteador do meio, que por sua vez envia para todos os vizinhos, e até que chega esse pacote no B. Mas veja que para esse pacote ter chegado aqui no B, ele passou por vários caminhos diferentes que não tinham nada a ver, né, que iam para a direção oposta. E mesmo depois de chegar, ele vai continuar se propagando, porque não tem como o restante dos equipamentos da rede saberem que ele já chegou no B. Então ele ainda vai se propagar por um tempo. Então, os prós dessa técnica seria que os pacotes acabariam chegando no destino por meio do caminho mais curto, porque o pacote que chegar aqui pela primeira vez ele vai ter percorrido o caminho mais curto, isso é fato. E funciona mesmo que a gente não conheça a topologia. O que é a topologia? A forma como essa rede está conectada. Digamos assim, basicamente é o grafo aqui que simboliza todas as conexões dessa rede. Quais que são os contras? Os pacotes podem ficar em loop para sempre. Então aqui, por exemplo, a gente poderia ter uma situação no qual o pacote ficaria percorrendo aqui como se estivesse seguindo o meu ponteiro do mouse, nesses 4 roteadores. Uma das formas de evitar isso é com o TTL. Então a gente pode colocar lá um TTL e a hora que ele for sendo decrementado e chegar a 0, o pacote é descartado. Com isso a gente evita que ele fique infinitamente em loop, mas ainda assim ele pode ficar aqui dentro desse loop e percorrer por ele diversas vezes. Com isso a gente tem o uso ineficiente dos enlaces, porque o pacote, além dele poder ficar percorrendo um mesmo enlace várias vezes, ele acaba indo para todas as direções e utilizando enlaces que ele não precisaria utilizar. Ele está, na verdade, fazendo um trabalho que é inútil, indo para a direção oposta do destino dele, e com isso ele acaba dividindo recursos, competindo com outros fluxos que realmente precisam usar esses enlaces. E, por fim, os pacotes são entregues para todo mundo, o que também causa uma perda de desempenho significativa, além de ter implicações para a segurança, que todo mundo vai ver aí todo o tráfego da rede. A segunda forma lá daqueles exemplos seria o roteamento feito pelo remetente. Então, nesse caso, o remetente escolheria um caminho, por exemplo, esse caminho passando por R1, R2, R3 para chegar em B, e jogaria esse pacote na rede. Então, a R1 receberia, retiraria isso do pacote, sabe que tem que mandar para R2, R2 recebe, tira isso do pacote, sabe que tem que mandar para R3, R3 recebe, tira isso do pacote, sabe que tem que mandar para B, e aí chegamos no destino final.
Os prós são que isso daí dá bastante flexibilidade para o remetente, porque ele pode escolher o caminho. O remetente sabe que não existem loops, porque na lista que ele construiu dos roteadores pelos quais o pacote tem que passar, não tem o mesmo roteador repetido 2 ou mais vezes. E a gente não precisaria ter nenhum tipo de tabela nos roteadores. Os roteadores só precisam olhar somente para o pacote, no pacote já tem lá a informação de qual que é o próximo destino para o qual ele tem que ser, o próximo salto para o qual ele tem que ser encaminhado. Os contras são que o remetente precisa conhecer a topologia da rede, precisa saber como que essa rede está conectada, e os cabeçalhos podem ser bastante grandes, porque a gente vai ter que pôr todo o caminho pelo qual esse pacote tem que passar dentro do cabeçalho dele. Por fim, a gente tem a abordagem, que é a abordagem que acabou por ser adotada largamente na internet, que é a abordagem da gente ter um algoritmo distribuído executando nos roteadores, e isso é usado para criar as tabelas de encaminhamento que são utilizadas pelos próprios roteadores. E a gente vai abordar isso aí no resto da aula e um pouquinho também no começo da próxima. Então, imagine que nessa rede de 32 roteadores, a gente precisa encaminhar os pacotes baseado no endereço de destino, de forma que cada pacote seja entregue para o roteador correto somente uma vez. A gente não quer ficar percorrendo essa rede em loops, né? Como que a gente pode fazer isso? Bom, uma forma que a gente pode imaginar de fazer isso é retirar os loops desse grafo, que nada mais é do que transformar o grafo em uma árvore. Uma árvore é um grafo sem loops, né? E uma forma de fazer isso é usando um algoritmo de árvore geradora. Então imagine que a gente escolheu uma árvore geradora com raiz no nó 32. A gente constrói essa árvore geradora e ela está desenhada aqui em vermelho. O que a gente faz com os enlaces, né, que não são arestas da árvore geradora? A gente pode simplesmente desligar esses enlaces. Então imagine que a gente está partindo aqui desse nó de número 2 e querendo chegar no nó de número 18. Simples, a gente percorre o caminho pela árvore geradora até chegar no nó de número 18. Imagine agora que a gente quer chegar no nó de número 10. Então a gente percorre esse caminho. Só que a gente já vê uma situação curiosa, né? É bem claro que em vez dele fazer toda essa volta aqui por cima, seria melhor se ele utilizasse esse enlace aqui que está desligado, que não foi escolhido para fazer parte da árvore geradora. Então veja que isso não garante para a gente que a gente vai percorrer um menor caminho, só está garantindo para a gente que a gente vai percorrer um caminho possível, mas não que esse caminho é o melhor. Isso fica mais claro se a gente for pensar no caminho aqui que vai ser percorrido para sair do 2 e chegar no 31. Vejam que o 31 é vizinho aqui do 2, tem esse enlace aqui conectando ele, só que esse enlace está desativado. Ele não faz parte dessa árvore geradora que foi escolhida. Então ele vai ter que dar toda uma volta aqui pela árvore até chegar no 31, sendo que ele poderia, em outra situação, muito bem, ele poderia usar esse enlace aqui que está desligado. Então a gente tem um problema que os caminhos que a gente pode decidir percorrer dentro dessa árvore podem ser muito longos. Alguns enlaces ficam aí sem ser utilizados. No entanto, esses enlaces podem ser usados para redundância, tá? Então, se algum enlace que faz parte da árvore geradora aqui, que está em vermelho, falhar, a gente pode construir uma outra árvore geradora que pode ser que consiga usar esses outros enlaces que atualmente estão desativados para conseguir chegar em todos os nós do grafo. Então a gente pode usar como um backup, como redundância esses enlaces. Só que a gente tem que lembrar de ligá-los novamente, né, após reconstruir a árvore quando ocorrer uma falha em algum enlace. Esse método é usado
Sim. Então, switches Ethernet, a gente comentou lá na aula sobre encaminhamento que eles só funcionam bem se a rede estiver disposta em formato de árvore. Existe um protocolo que chama Spanning Tree Protocol, que justamente constrói essa árvore geradora a partir de um grafo genérico de conexões entre vários switches Ethernet, e daí ele vai desligar os enlaces que são redundantes, que fariam com que esse grafo tivesse ciclos. E daí a gente consegue ligar os switches Ethernet em qualquer topologia, e ele vai decidir para a gente uma árvore geradora. Importante que, caso esse protocolo não seja ativado e a gente tente ligar os switches com um grafo genérico que apresente loops, a gente vai causar o colapso dessa rede, tá? Porque o protocolo Ethernet ele só funciona em árvore. Mas existe esse protocolo auxiliar, esse protocolo Spanning Tree Protocol, que faz isso para a gente, mesmo que a rede esteja fisicamente com conexões adicionais. Já os roteadores trabalham de uma forma um pouco diferente. Os roteadores do protocolo IP trabalham juntos para construir uma árvore geradora diferente para cada destino. Então, em vez de eu ter uma única árvore geradora, eu posso ter aqui uma árvore geradora para a raiz no nó 32, por exemplo, e outra para a raiz no nó 2. E daí, quando eu quiser chegar no nó 32, eu vou utilizar a árvore em vermelho, e quando eu quiser chegar no nó de número 2, eu vou usar a árvore amarela. Isso daí é interessante porque aí a gente consegue ter realmente um melhor caminho possível para cada destino, e não só um caminho utilizável, né? A gente consegue realmente fazer uma otimização diferente para cada destino possível. Então o problema se torna: para cada destino, o roteador precisa colocar uma entrada em sua tabela de encaminhamento para encaminhar os pacotes ao longo da árvore geradora cuja raiz está sob o destino. Como que ele consegue saber qual entrada adicionar? Então, a gente precisa de um algoritmo para construir essas árvores, ou pelo menos para a gente saber, né, qual que seria o vizinho nosso, né, com o qual a gente teria que se conectar dentro dessa árvore. Para a gente entender como que esse algoritmo funciona, é interessante a gente pensar num jogo. Então, se a gente estivesse com as aulas presenciais, a gente poderia, inclusive, realmente fazer esse jogo na sala. Mas, como devido à pandemia, a gente vai fazer a edição pandêmica dele, né? Que seria apenas uma explicação teórica de como que o jogo funciona. Então, nesse jogo, a gente dividiria a sala em duas equipes, cada equipe com uma cor, e ganha, né? O objetivo do jogo é determinar qual que é o menor caminho possível, saindo de uma certa origem e chegando num certo destino. Aí cada aluno receberia um cartão que teria o número do aluno. O aluno representaria, no caso, um roteador, né? E teria um número de 2 vizinhos dele, que representariam roteadores que estão diretamente conectados nele por meio de enlaces. E daí o objetivo é verificar qual que é o menor caminho possível para a gente pegar um pacote e levar de uma certa origem, por exemplo, do 1 até o 25. Aqui no caso é um grafo muito simples, seria só mandar para o próximo número.
No caso geral, a gente teria que pensar aqui que a gente tem que mandar aqui para um dos nossos vizinhos e começa a ficar difícil a gente ter uma visão global da rede. Porque a gente sabe quem que é o nosso vizinho, a gente pode até perguntar para o nosso vizinho em quem que ele está conectado, mas se a gente quiser saber como que está conectado algum nó que está muito distante da gente, já começa a ficar complicado. Então imagina um grafo desses, como que a gente consegue saber o menor caminho entre o 1 e o 25. E imagine essa complicação adicional, né? Numa rede real, os roteadores não sabem como que a rede se parece, eles não sabem como que está tudo conectado, eles não conhecem a topologia. Então dessa vez eu não vou mostrar para vocês a rede. E daí as regras são: você não pode passar o seu cartão para mais ninguém, você não pode sair da sua carteira, não pode fazer anotações. Você pode perguntar para amigos que façam parte do seu grupo, né? Para ajudar nas suas decisões. Você pode gritar para outros participantes, que seria o análogo de uma mensagem transmitida para a rede inteira, um broadcast. E você pode falar mal do professor. Então a tarefa é: encontre o menor caminho do nó 1 até o nó 40. Quando você estiver pronto, você precisa conseguir repetir esse caminho. E o primeiro grupo a encontrar seria o campeão. Então imagine que a gente está às escuras aqui, a gente não sabe como que todos esses 40 nós aqui estão conectados entre si. Aí a bola começa com o 1 e tem que chegar no 40 e não só por um caminho possível, tem que ser o menor caminho possível. Aí a solução seria essa aqui, esse caminho aqui. Mas como que você resolveria se você estivesse participando desse jogo, né? Então a gente precisa de um algoritmo para encontrar o menor caminho, a árvore geradora de menor caminho. Como que a gente faz para encontrar a árvore geradora de menor caminho com raiz no roteador 2? Ou seja, a árvore que mostra o menor caminho para qualquer um dos nós aí chegar no nó 2 como destino. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode, começando do nó 2, a gente pode informar para os nossos vizinhos que eles estão distantes de uma posição do nó 2. Quando eles receberem essa informação, eles vão informar para os vizinhos deles que eles estão distantes do nó 2 de 2 posições. Então ele está informando aqui: você pode chegar no nó 2 em um salto a partir do nó 22. Por sua vez, esses que receberam o número 2 vão passar para os vizinhos deles o número 3. Quando um nó recebe essa informação, além dele saber a distância, ele também sabe o caminho. Porque ele vai armazenar na tabela que ele pode chegar no nó 2 a partir desse enlace que está conectado ao nó 4. Então ele vê por meio de qual enlace que chegou esse númerozinho 3, como é o menor número que ele observou até o momento, ele sabe que esse é o melhor caminho possível para o nó 2. Depois a gente continua fazendo isso até a gente cobrir o grafo inteiro. Então a nossa resposta é essa aqui. A gente vai
lembrando, né, qual enlace, a partir de qual enlace a gente recebeu um menor número. Então aqui, esse aqui tinha recebido 12, esse tinha recebido 12, a gente recebeu 10 por meio dele, então tem que fazer parte dessa rota, né? Aqui o menor era o 9, aqui o menor era o 8, aqui o menor era o 7, assim por diante. Então a gente sabe que esse é o menor caminho. A árvore, se a gente desenhar inteira, seria essa aqui. Então, a gente olhando para essa árvore, a gente sabe o menor caminho do 2, quer dizer, de qualquer um desses nós até o 2. Então, por exemplo, do 16 até o 2, a gente sabe que é por aqui. Perguntas. Qual que é o máximo tempo de execução desse algoritmo? Então vejam que a gente tem que ir percorrendo os enlaces, que são as arestas do grafo. Vejam que esse algoritmo é bastante parecido com uma busca em largura. Então, o tempo que a gente vai ter que executar vai ser proporcional ao maior caminho sem loops dentro desse grafo. Que aí, num pior caso, vai ser proporcional ao número de arestas. O algoritmo vai sempre convergir? Sim, porque eventualmente todos os nós vão ser visitados, né? E daí a gente não vai mais visitar aqueles nós por meio de uma distância menor. Então, assim como uma busca em largura, ele também converge. O que acontece se algum dos roteadores ou dos enlaces falhar? Bom, aí a gente tem uma situação interessante, porque vamos imaginar aqui que esse enlace falhe. O que vai acontecer é que, a princípio, o 21 não vai mais... como o 21 sabe que esse enlace falhou, ele sabe que ele não consegue mais chegar no 2 por meio desse enlace. Então ele vai tentar chegar por esse outro, que está a uma distância 4 do 2. Só que para esse nó aqui, o melhor caminho é passando pelo 21, porque aqui ele sabe que a distância é 5. Então ele tentaria ainda chegar por meio do 21 que está tentando chegar por ele. Então isso aqui introduz um loop. Tá? O 21 tentaria chegar pelo 16, o 16 tentaria chegar pelo 21. Se a gente ficar executando esse algoritmo... se a gente ficar executando esse algoritmo continuamente, eventualmente essa situação de loop se desfaz, desde que exista um outro caminho alternativo. No entanto, se não existir esse caminho alternativo, essa situação vai persistir indefinidamente e a gente vai incrementando cada vez de 1 a distância, que é um problema que a gente chama de problema de contagem até o infinito. É claro que quando a rede se estabelecer, se a gente continuar executando o algoritmo, eventualmente a gente vai resolver essa situação aí de loop e ele vai descobrir novamente um caminho que faça realmente ele chegar no destino que ele deseja. Bom, vamos para uma versão um pouco mais sofisticada desse algoritmo. E se cada um dos nossos enlaces tiver um custo? Então vamos pensar uma situação hipotética que a gente quer sair de A e chegar em H.
Se a gente pensar somente no menor caminho, né, com o menor número de enlaces possível, pode ser que a gente preferiria passar por esse caminho aqui. Só que vamos imaginar que esse enlace aqui é custoso. Pode ser que ele seja muito longo, então seja, por exemplo, um enlace que passa pelo oceano, da Europa até os Estados Unidos. Pode ser que ele seja muito ocupado, por exemplo, ele se conecta a Google ou a CNN, ou algum outro jornal. Ele pode ser muito lento, pode ser que a gente tenha vários enlaces rápidos aqui e esse aqui seja uma velocidade significativamente menor. Então, por isso é interessante a gente atribuir custo para os enlaces. Esse enlace aqui a gente vai atribuir o custo de 9, que é significativamente maior do que os outros. E se a gente for olhar o custo total de sair do A e chegar em H, aqui no caso vai ser 13. Então, nesse caso, a gente acaba tendo um caminho de custo mais baixo, que passa por vários nós, no entanto, somando o custo de cada um dos enlaces pelo qual ele está passando, ainda dá menor do que esse custo aqui por baixo, apesar de passar por menos enlaces nesse de baixo. Como que a gente pode encontrar o caminho de menor custo para o H? Então a gente executa um algoritmo bastante parecido. O H ele tem conhecimento dos enlaces que estão diretamente ligados nele, então ele informa para o D que é possível chegar em H com custo 2, informa para o G que é impossível chegar em H com custo 1, informa para o F que é possível chegar em H com custo 5 e informa para o E que é possível chegar com custo 9. Por sua vez, o D informou para o C que é possível chegar em H com custo 6, que é o menor número que ele recebeu de algum vizinho dele, mais o custo do enlace que liga ele até o C, e a mesma coisa os outros, né? O G, o menor custo que ele conhece para H até o momento é 1, mais esse 1 aqui dá 2. O F, o menor custo que ele conhece para o H até o momento é 5, mais esse 2 dá 7. Aí a gente começa a ter situações interessantes, porque o C já conhece vários caminhos possíveis até o H, um com custo 2, um com custo 7 e um com custo 6. Qual que ele vai usar? O com custo 2. Então ele vai informar aqui para o B, que é vizinho dele, que é possível chegar em H com custo 6. Aí aqui a gente tem um empate, o B pode usar qualquer um desses dois caminhos, e daí ele vai informar para o A que é possível chegar em H com custo 7. Só que, eventualmente, o F, após ter recebido esse 4, que chegou um pouco depois do 5, ele vai perceber que é possível chegar não mais com custo 6, mas com custo menor do que ele conhecia antes, que é 4 mais 1, que é 5. E agora, o B sabe que é possível chegar em H com um custo menor do que o que ele conhecia antes, que era 6. Então ele vai informar para o A que é possível chegar com custo 5 mais 1, que é 6. E com isso a gente encontra o menor caminho possível. Então vamos olhar isso num grafo maior, né? Então aqui a partir do 2 ele vai informando para os vizinhos. Aqui 3 mais 1, 4. 3 mais 12, 15. 3 mais 1, 4. E essa informação vai se espalhando, vai sempre sendo usado o menor custo que se conhece para chegar no 2 e informando isso para os vizinhos, para eles somarem com o custo do enlace que está conectando diretamente ao vizinho. Eventualmente, uma informação substitui outra que já era conhecida antes. E no final a gente tem o caminho de menor custo.
Então, como que funciona o algoritmo de Bellman-4 distribuído? A gente precisa olhar para um destino por vez? Não, tá? A gente vai assumir que os roteadores conhecem o custo para cada vizinho e o roteador vai manter, um determinado roteador vai manter os valores CI de custo para chegar em cada um dos RI roteadores da rede. E vai manter também por meio de qual enlace que ele consegue obter esse custo, né? Que basicamente é o enlace do vizinho que comunicou esse custo para ele, que a gente está chamando aqui de próximo salto. Ele vai guardar isso num vetor, todos esses valores de C, e esse vetor é o que a gente chama de vetor de distância de R. Esse vetor começa com os valores todos infinitos, a gente inicializa com infinito, e aí a gente vai esperar t segundos, vai enviar esse nosso vetor para os nossos vizinhos. Zerando a posição que corresponde a nós mesmos, né? Então, o custo para chegar em mim mesmo é 0. Tá? Aí os vizinhos todo mundo vai acabar recebendo o vetor de seus vizinhos, e daí ele vai analisar e vai verificar se existe um caminho de menor custo do que o conhecido atualmente para RI. Se tiver, ele vai atualizar o CI correspondente e lembrar por meio de qual enlace chegou essa informação, para ele usar como próximo salto. E repetir. Então, com isso, eventualmente a gente vai ter esse vetor preenchido com o custo para a gente chegar a partir do nosso roteador em todos os outros roteadores da rede. E sabendo por meio de qual enlace chegou essa informação, a gente sabe qual que é o melhor próximo salto. Então a gente consegue construir tabela de encaminhamento. A gente sabe que se o IP de destino é o IP daquele roteador lá, a gente sabe que o próximo salto para chegar nele é por meio de um determinado enlace que está conectado na gente. Perguntas. Qual que é o maior tempo de execução desse algoritmo? A mesma coisa do anterior. O tempo de execução vai ser proporcional à quantidade de arestas do maior caminho sem loops no nosso grafo. O algoritmo converge? Sim, porque eventualmente esses números vão reduzindo, eventualmente eles não vão conseguir reduzir mais porque não existe nenhum caminho de menor custo que aquele que já é conhecido. Então acaba que o vetor de distâncias não vai ser mais alterado, e isso vai fazer com que os vizinhos também não façam alterações em seus vetores de distância. O que acontece se algum dos roteadores ou dos enlaces falhar? Basicamente o mesmo problema que o anterior. A gente pode ter durante um certo tempo loops acontecendo, até que o algoritmo converja novamente para o novo estado da rede. E a gente pode ter a questão da contagem até o infinito, quando um segmento não consegue alcançar o resto da rede.